Existe uma ideia que é tão poderosa, mas tão poderosa, que foi usada para justificar a conquista de continentes inteiros. É o que a gente chama de discurso civilizatório. E o mais maluco é que os ecos dessa ideia ainda definem muito do nosso mundo hoje, muitas vezes sem a gente nem se dar conta. Vamos mergulhar nisso e entender como essa engrenagem funciona. Para começar, vamos fazer um exercício de imaginação. Pensa só comigo. E se alguém chegasse na sua casa hoje e dissesse que sua família, seu jeito de viver, suas crenças, que tá tudo errado, que vocês precisam ser civilizados? Soa um completo absurdo, não é? Pois bem, foi exatamente essa lógica que usaram quando os europeus chegaram aqui nas Américas. Então, para a gente desembolar essa história, nosso caminho vai ter 4 paradas. Primeiro, a gente vai entender o que é, afinal, essa ideia. Depois, como essa tal missão de civilizar foi construída. Na sequência, a gente vê o impacto disso na prática, olhando para o Brasil. E por fim, vamos falar de resistência e dos legados que chegam até os dias de hoje. Então, vamos lá direto para o nosso primeiro ponto, o que de fato significa discurso civilizatório. Qual é o DNA dessa ideia? Basicamente, é uma narrativa, uma história que um grupo conta para se colocar no topo. É tipo dizer, nós somos o padrão, um modelo de desenvolvimento. E a lógica por trás disso é cruel de tão simples. Se nós somos os civilizados, então nós temos o direito ou até o dever de dominar quem a gente considera inferior. É, antes de mais nada, uma ferramenta para justificar o poder, pura e simplesmente. E o motor que faz essa máquina girar é o etnocentrismo. É aquela mania de achar que a sua cultura é a régua certa para medir todo o resto do mundo. Olha só este exemplo de um cronista português lá do século XVI, descrevendo os povos indígenas. Não tem fé, nem lei, nem rei. Repara bem, ele não descreve o povo pelo que eles de fato eram ou tinham, mas pelo que na visão dele faltava a eles. Entende a lógica? Ok, a ideia está entendida. A pergunta agora é, como essa visão de mundo virou uma espécie de missão mundial? Como foi que construíram essa justificativa para dominar outros povos? Essa ideia ficou tão forte que virou até poesia famosa. O escritor britânico Rudyard Kipling imortalizou isso no poema O Fardo do Homem Branco. A mensagem ali era bem clara. A colonização não era sobre ganância ou exploração de jeito nenhum. Era um sacrifício nobre para civilizar povos que eles mesmos descreviam como metade demônio, metade criança. Mas aqui é que está o pulo do gato. Havia um abismo gigantesco entre o que se dizia e o que se fazia. Enquanto a propaganda falava em levar progresso, fé, civilização, a realidade por trás era movida por interesses bem mais terrenos. Uma busca sem fim por riquezas, a conquista de mais e mais terras e, claro, a expansão do poder político. E para dar um verniz de ciência nisso tudo, para parecer que era algo sério, eles criaram teorias pseudocientíficas. O darwinismo social, por exemplo, pegou a teoria da evolução de Darwin e distorceu ela inteirinha, aplicando de forma errada às sociedades humanas. A ideia era provar que algumas raças eram naturalmente superiores. Eles criaram uma escadinha evolutiva. Lá embaixo, a selvageria, depois a barbárie, e lá no topo, adivinha quem? A civilização. Convenientemente, a europeia. Tá, mas tudo isso na teoria parece meio abstrato, né? Como é que isso se parece na vida real? Vamos sair um pouco da teoria e olhar o impacto concreto que tudo isso teve, usando o Brasil Colônia como nosso estudo de caso. A transformação que foi imposta aqui foi, avassaladora. E ela atacou em 3 frentes ao mesmo tempo. Primeiro, na tecnologia. As armas e ferramentas europeias não foram só apresentadas, foram impostas, mudando o jeito de produzir, de guerrear, de viver. Depois, na sociedade. Laços de família, de comunidade, tudo isso foi sendo destruído para dar lugar a um sistema baseado em classes e na escravidão. E por fim, na ideologia, a imposição da língua e da religião numa tentativa de apagar quem eles eram. Claro, a história oficial que era contada era bem diferente. Pinturas como aquela famosa da primeira missa no Brasil, que foi feita séculos depois do fato, criaram essa imagem de um encontro pacífico, harmonioso, quase um evento de boas-vindas. Era a propaganda de uma conversão feliz, voluntária, uma tentativa de botar um filtro romântico no que foi um processo de dominação. Só que os documentos da época, os registros históricos, esses contam uma história brutalmente diferente. Por trás daquela pintura bonita, a realidade era de sociedades complexas sendo completamente destruídas, saberes milenares sendo apagados e milhões de pessoas sendo escravizadas. Aquela missão civilizatória
Na prática, não passava de uma violenta missão de conquista. Tá bom, mas por que ficar remexendo nessa história hoje em dia? Já não passou? A resposta é bem simples, porque essa história, na verdade, nunca acabou. Os efeitos dela continuam moldando a nossa sociedade de jeitos muito concretos. Uma das consequências mais profundas disso é a invisibilidade. Como bem disse um ativista indígena, a sociedade brasileira foi ensinada a enxergar os povos originários como se fossem figuras de museu, personagens de um livro de história, e não como comunidades vivas, pulsantes que estão aqui, agora, lutando por seus direitos. As raízes dessa história são muito, muito profundas. Aquelas hierarquias criadas séculos atrás não sumiram num passe de mágica. Elas se transformaram na desigualdade social e econômica que a gente vê hoje. Elas são o alicerce do racismo estrutural. São o motivo por trás das lutas contínuas por terra e reconhecimento. E são também a razão pela qual políticas como as ações afirmativas existem, como uma tentativa de começar a reparar danos históricos tão profundos. E tudo isso nos deixa com uma pergunta que é fundamental. Se a ideia de civilização foi, historicamente, uma ferramenta usada para justificar a dominação de um grupo sobre o outro, a gente precisa parar e pensar: quem é que define o que é ser civilizado nos dias de hoje? E talvez mais importante ainda, quem continua se beneficiando dessas definições?